Fala galera, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série Produção de Conteúdos. Então a ideia dessa série é trazer bastante conhecimento para vocês, profissionais da saúde, a como melhorarem a produção de conteúdo para redes sociais, aumentar o engajamento nas suas redes, aumentar a procura pelo seu trabalho, aumentar a quantidade de informações para educar os seus clientes e você, consequentemente, aumentar o seu valor percebido. Então no vídeo anterior eu falei sobre como escrever um post, então o básico, o beabá do início de como escrever um post. Agora eu vou falar sobre um assunto que é extremamente importante e muito pouco usado, certo? E eu percebo que as pessoas que usam, eu sou um cara que usa, e eu percebo que as pessoas que usam, elas acabam tendo um engajamento maior, elas têm do seu retorno dos seus clientes uma sensação de profundidade de conhecimento, certo? Ou seja, o seu cliente, ele acaba te vendo como uma pessoa diferente, que tem uma profundidade e uma clareza sobre os conhecimentos que você fala sobre. E isso vai te posicionar de uma maneira totalmente diferente de todo mundo. E esse é um grande calcanhar de Aquiles, principalmente para quem é da área da saúde, que tem uma formação técnica. Então, qual que é um grande problema que eu percebo analisando as redes sociais de muitas pessoas da área da saúde? Nós falamos única e exclusivamente de conteúdos técnicos. Ah, Dredd, mas se eu sou médico e eu quero vender consulta, se eu não vender conteúdo técnico, essa pessoa não vai saber o que eu faço, certo? Não, errado. Eu não estou falando que você não tem que falar o que você faz. O que eu estou falando é que o contexto para o maior posicionamento e maior engajamento se faz totalmente necessário, beleza? Então o que eu quero dizer com isso? Essa ferramenta muito poderosa, pouco usada, chama histórias. Se você analisar no contexto geral da evolução da espécie humana como sociedade, nós contamos histórias e ouvimos histórias o tempo inteiro. Você quer? Eu vou bugar o cérebro de vocês agora. Se você analisar que uma nota de 10 reais, o que é uma nota de dinheiro? O que é dinheiro? Dinheiro é um papel, galera. Só que foi criado, construído e contado um mito por trás do dinheiro que conectou várias populações diferentes, que criou uma conexão e uma crença de todos ao mesmo tempo para acreditar que o dinheiro podia ser trocado por mercadoria. Se o mundo inteiro decidir falar, bom, a partir de agora o dinheiro volta a ser um papel, o dinheiro não serve para nada. Então perceba como a contagem de histórias, ela está totalmente presente na nossa vida, na nossa sociedade, e ela é extremamente poderosa, certo? Direitos humanos, dinheiro, religião, tudo tem uma história contada por trás. E essa história, ela perdura e passa geração em geração. E muitas vezes a gente está vivendo essas coisas e a gente nem pensa o porquê, certo? Eu dei uma aprofundada só para vocês entenderem da onde começa essa contação de história. E perceba que eu fiz exatamente o que eu estou falando para vocês. Olha a profundidade e a contextualização que eu trouxe para falar da importância de você contar histórias. O que você precisa alinhar para contar histórias? Você precisa criar um contexto que faça sentido linkar essa história com a informação que você quer passar, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz isso aqui na Born, foi um dos momentos que a gente teve mais retorno de pessoas no começo, né? Hoje em dia tem muita gente que quer trabalhar aqui, ainda bem, sinal que as pessoas admiram o nosso trabalho, mas no começo eu queria contratar alguém pela recepção. E aí o que eu fiz? Eu estava dando uma estudada e aí eu caí na história da Gisele Bündchen, da modelo, todo mundo conhece, né? E aí eu comecei a ver, vi que tinha um livro dela, e eu vi lá um resumo do livro dela e falava bem dos valores da Gisele Bündchen. E tem uma passagem que foi muito marcante para mim,
que era ela falando: se eu me propor a limpar o chão da sua casa, o chão vai ficar tão bem limpo que você pode comer naquele chão. E eu falei, caraca, como que eu posso usar essa história? Porque assim, isso é um valor que é importante para mim. Quem não quer ter pessoas com esses valores perto de si? E aí o que eu fiz? Eu fui, abri os stories, aliás, eu escrevi primeiro, fiz o script, igual eu ensinei vocês fazerem do post. Criei o script lá, contando a história. Vocês conhecem a Gisele Bündchen e tudo mais, não sei o que, para muitos ela é só uma modelo, mas ela é isso, aquilo, e ela tem uma mentalidade que ela pensa assim, assim, assado, ela tem esses valores e tudo mais, e eu passei a admirá-la, eu não conhecia, e passei a admirá-la. Eu admiro tanto essas qualidades dela, que se você acreditar que você tem as qualidades parecidas assim, 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 assado, você é a pessoa certa para compor a minha equipe. Então, se você tiver interesse em preencher uma vaga assim, assim, assado, com essas qualidades, me manda um direct. E choveu de direct. Então, perceba que eu agreguei valor para o público, contei uma história, trouxe informações que as pessoas não sabiam, trouxe muita coisa que fez sentido para as pessoas, e aí eu dei a informação que eu queria dar. Perceba como é muito mais atraente, envolvente, engajante, e você está agregando valor, você não está simplesmente falando, ó, quem quer trabalhar comigo me manda mensagem, sabe? Isso é muito pouco. Agora, quando você traz toda essa contextualização, a pessoa fala, cara, olha que lugar, olha o pensamento dessa galera, bom, eu quero fazer parte desse time, percebe? Então, o que eu quero que você faça agora como atividade? Lembrando que todo post dessa série Produção de Conteúdo vai ter uma atividade no final. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, aí você vai escrever lá. O que eu quero falar com esse post? Por exemplo, você quer ensinar, corrigir um movimento no snatch, por exemplo, o cotovelo flexionando aqui. Você quer corrigir isso. Você quer dar essas informações para a galera que te segue, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pensar em alguma história que... quanto mais real a história, melhor, tá, galera? Inventar história é muito perigoso. Por exemplo, pode ser uma história sua, uma história de um aluno seu, e aí você vai começar a contar a história do mesmo jeito do script do vídeo anterior que eu falei. Aí você começa a contar a história. E aí você fala lá das dores, e aí você começa a contar a história, e aí você vem com a moral da história, que é como você resolve esse problema. Certo? Então esse é o desafio. Eu quero que você escreva qual a informação que você quer passar, você vai escolher a história, e aí você vai criar esse contexto do post, vai postar isso e vai me marcar. Beleza, galera? Esse é o conteúdo de hoje, voltamos na próxima quarta com mais produção de conteúdo. Me deixe seu feedback aqui, ó, e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os conteúdos. Valeu!